Sejam bem-vindos ao Iceberg do Zanfa Senegal. Nesse vídeo irei explorar algumas histórias e acontecimentos que adornam a lore do velho, abordando desde os tópicos mais conhecidos até os mais obscuros. Esse projeto foi realizado em conjunto com Etruskovski, Ederson PSM e Eliezer 992. Muito obrigado a todos. Nenhuma informação foi obtida por meios ilegais ou vazados, e toda coincidência é mera coincidência. Dito isso, fiquem com o vídeo. Zanfas. Segundo ele, esse nome vem de um mapa do jogo Heroes of Might and Magic 4, chamado Zanfas Challenge, ou Desafio dos Zanfas, onde o objetivo é completar algumas quests que esse personagem dá para o jogador, sendo a recompensa final o controle do mapa. Quando o apartamento dele ainda era um tipo de república, ele jogava muito esse jogo num laptop velho que ficava na sala, e para lembrar em que mapa estava jogando, ele anotava provavelmente no computador Talão Zanfas, e esse nome se tornou uma espécie de zoação, e subsequentemente seu nickname oficial. É dito que anteriormente seu nome nos jogos era Picolezeiro da Lã. Senegal. Foi a antiga tribo dos Zanfas no Ark, chegando a ser top 1 Brasil. Existiu por cerca de 5 anos, de 2015 até 2020. Tem uma história muito extensa, foi marcada por guerras, alianças e parasitas. Foi por causa dela que o stream começou a fazer live, onde foram recordados vários momentos dignos de serem apresentados aqui. Palmeiras. É sabido por todos o amor que o Extremo tem pelo Clube Palmeiras, tendo mesmo tatuado em uma de suas panturrilhas o escudo do time. Existem algumas mídias na internet do velho muito louco depois de algumas atuações do Verdão. Aqui é Palmeiras, cara! Aqui é Palmeiras! E nós joga muito! Pô, quem que é o campeão? Quem que é o campeão? Quem que é o campeão? Fala pra mim! Quem que é o campeão? Treta com o Sputnik. Depois do fim da Senegal, o Sabão, como ficou conhecido o streamer e doador da gordura usado no filme O Clube da Luta, Sputnik criou uma versão ao Zé Droga, travando batalhas narrativas de quem era o culpado pelo fim da Senegal. Eu não vou me estender muito para não dar palco para esse tipo de maluco. Fim da Senegal. Foram diversos os motivos que levaram a Senegal ao seu fim. O próprio Zanfas já chegou a afirmar que se tornou algo insustentável. Além disso, houveram muitos conflitos entre os próprios membros, rolando desde acusação de raid interno até ameaça de morte. Cidade Abúzio. É como é conhecida a comunidade que acompanha o Sr. Abúzio, sendo dividida em bairros. Dentre os vários, existem alguns bastante proeminentes, como por exemplo, a Baixada do Tarado, Asilo do Arque, Bairro do Mateus, Lavores Morrice e Bairro do Carente, além de ser cercada por uma gigantesca muralha que a protege do ataque do terrível Capitalistas. A Síndica. Alcunha dada de forma carinhosa pela cidade Abúzio a uma ex-namorada dos Zanfas. A mesma já chegou a aparecer de relance na câmera e era muito conhecida pelos sustos que dava no velho, porém nunca revelou seu rosto. Seu relacionamento veio a terminar no começo do GTRP, ocasionando em diversas intrigas e histórias dignas de contos de terror. Ô, caralho, filha da... Não, eu vou te quebrar na pancada. Você vai ver, eu vou te quebrar, viu? Vai ver aí. Vai Maria da Penha, não sei o quê. Aí depois fica nessa peste aí. Política. Em muitas lives, o caipira tece comentários políticos e expõe suas ideias mais à direita. Podemos ressaltar o seu ódio profundo pela esquerda, principalmente aquela que come caviar e tem iPhone, pela classe artística e pelos melancias. Em contrapartida, é notável a sua predileção por movimentos separatistas e a ideia de expurgar o Nordeste e o Rio de Janeiro. Velho do Astra. Aconteceu em uma madrugada em que o jovem satanista frequentador do cemitério Zanfas voltava de um de seus rolês aleatórios, onde o mesmo foi abordado no meio da rua Coronel Severiano em Uberlândia por um senhor dentro de um Chevrolet Astra. O mesmo lhe ofereceu R$50 para dar uma brincada na Airsoft do meninão. O Astra. Anos depois da situação do velho do Astra, o Thales adquiriu um Chevrolet Astra Prata, até ser trocado por uma BMW. O carro rendeu diversas histórias e até um emote no próprio canal da Twitch, se tornando parte do adorno que envolve toda a lore do velho. Essa história é muito curiosa, é como se o espírito do velho do Astra tivesse se manifestado na vida dos Zanfas. Camisa do System of a Down. Diz respeito a um dos possíveis finais da trama do velho do Astra, onde o Zanfas aceitou a oferta e no outro dia apareceu com a camisa novinha do System of a Down. A outra versão é que ele chutou a porta do carro e saiu correndo. GTA RP.
Foi uma época bastante produtiva. O Zanfas interpretava Salles Ramos, um cowboy mais firme que madeira de aroeira, que fugiu da roça e andava no Blade 1976. Houveram muitos personagens marcantes nessa saga, como Capaceto, Beto Malissa, Blair, entre outros. É considerada a era de ouro do Sr. Abúzio, tendo rendido muito conteúdo e clipes que são relembrados até os dias de hoje. Você acha que eu tô vendo, não? É, rapaz! Você acha que eu não tô vendo você me perseguir, não? Zé Bacia! Agora chama a polícia aí! Tá? Chama a ambulância! Chama o bombeiro aqui! Pra ver se vocês vão. Ou então você prefere que eu ligue no açougue, hein? Pra carregar esse meio quilo de bosta aqui! História da Air Fryer. A história é bem complexa, então aí vai um resumo. Basicamente, ele ganhou um Air Fryer da sua mãe, pois a mesma achou aquilo o ponto alto da tecnologia. Ele mesmo não usava com frequência, então durante seu último relacionamento, ele levou o aparelho para casa da namorada, já que ela sim usaria. Acontece que no meio da tutela da Air Fryer, os dois se separaram e os Zanfas ficam um bom tempo sem ver o seu eletrodoméstico. Bebê. Já que citei no tópico anterior, Beatriz foi uma ex-namorada de Thales, tendo os dois se conhecido por meio do GTRP. O relacionamento acabou por motivos pessoais dos dois, mas rendeu bons momentos. Tia do Talco. Foi uma humilde senhora que se dispôs a tirar a virgindade de Thales Mussi, numa reunião de amigos feita na casa da sobrinha da moça. A tia em questão era conhecida por uma prática um tanto quanto curiosa, a de comer talco, mas o próprio Zanfas diz não saber se isso era real. Camisa da fila. É uma das poucas peças presentes no vestuário do Zé Maconha, sendo usada em praticamente todas as suas atividades do dia a dia, incluindo nas strings. O próprio Zanfas já declarou seu amor pela marca. Crosta do Marfino. Foi a última tribo dos Zanfas, em uma tentativa frustrada de voltar ao Ark. Na verdade ele queria macetar o Sputnik no joguinho, mas o sabão peidou na farofa. Aconteceu num período em que muita gente do chat transparecia seu desprezo pelo jogo, já que ele tinha sido o indutor de muitas coisas ruins na vida do velho. RP do Ark. Foi um servidor aberto pelo Yoda no Ark, onde jogaram nomes como Skipinho, Ster Online, The Darkness e, é claro, o próprio Yoda. Um certo dia, a base do Skip foi atacada por uma tribo um tanto quanto peculiar. Essa história vai ser abordada nos tópicos seguintes. Como ninguém entendia porra nenhuma do jogo, a tribo do Skip resolveu chamar alguém mais experiente. Eis que surgiu na roda o nome dos Zanfas e do Tio Joe. Com a chegada dos mesmos, houve uma grande revolução tecnológica na tribo, aumentando a régua nas disputas por minérios e territórios, e os Zanfas recebeu a alcunha de chinês do Skip, fazendo alusão à exploração da mão de obra. Posteriormente, o servidor chegou ao seu fim, com muitas pessoas colocando esse acontecimento na conta dos Zanfas. Foi a época em que muita gente conheceu o velho, como por exemplo eu. Podemos dizer que foi o real início da sua carreira como streamer. Jagunço. Jagunço era o personagem dos Zanfas no servidor de RP do Ark. Era um membro fiel da tribo do Skipinho, com essa fidelidade tendo sido passada de geração em geração por sua família. Era conhecida pelo seu bordão milho e por não levar jeito com os seres do sexo feminino. Era extremamente habilidoso em construções, tendo construído uma base no meio do deserto em menos de uma noite. Posteriormente foi sabido que o real objetivo de Jagunço era substituir Lord Saposal, como ele comumente chamava seu líder. Fim do server do Yoda. Uma das maiores discussões na lore do Maconha é que ele supostamente é o culpado pelo fim do servidor de RP no Ark, sendo acusado de transformar a disputa entre as tribos injusta e ser o estopim de algumas tretas já exploradas aqui. Mas até hoje não existem fundamentos para essa acusação, já que a tribo mais avançada do servidor era de um jogador chamado Floquinho, e ele nada tinha a ver com as tretas, já que foram causadas muito antes dele ser convidado para jogar lá. É mais provável que as pessoas simplesmente se cansaram do joguinho ou procuraram transferir a própria culpa para outras pessoas. Giron Bomen. Durante uma viagem pela universidade para a 9ª edição do Fórum Social Mundial, que acontecia em Belém do Pará entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro de 2009, o Zanfas experienciou uma das histórias mais icônicas da sua lore. É dito que o clima era de chuva e eles se abrigavam em barracas. Em certo momento, o jovem Thales resolveu tomar banho. A ducha ficava numa espécie de banheiro coletivo e era normal a nudez no ambiente. Segundo ele, de repente, entra um rapaz, radiante como o sol. Parecia um anjo. O problema é que o membro desse ser era gigantesco. É estimado pelo velho que aquilo pesava ao menos uns 4 quilos. Isso traumatizou os Zanfas,
que foi para a barraca com a sua namorada da época, imaginando que ele não era mais capaz de satisfazê-la. Inclusive ele pontua que aquela experiência foi um dos motivos daquele relacionamento não ter dado certo. Ark às 3 é uma espécie de piada interna na cidade Abusive. Sempre que alguém pergunta se o streamer vai jogar Ark, é respondido que ele jogará às 3 da madrugada. Das duas, uma: ou são desavisados que não sabem que o velho já largou o crack há um tempo, ou é só zoação mesmo. Treta com as feministas. A treta se inicia justamente no início do server de RP no Ark. Acontece que o Skip e sua tribo foram atacados por uma outra, composta por algumas feministas e trans. E ele ficou pistola, mano, e resolveu que queria vingança. O Zanfas entra no servidor no meio dessa história, se tornando um conselheiro militar de Lord Sapossauro. A base do Skipinho foi modernizada e alguns dinossauros foram tamados, com o único objetivo de obliterar a base das moças. Isso acabou rendendo uma treta pesadíssima, já que os chats não perdoaram e começaram a atacar os Zevecos, tendo sido feitas, segundo o próprio Zanfas, ao menos 3 reuniões por conta disso tudo. O problema é que o velho não tinha absolutamente nada a ver com a história, ele só estava no lugar errado e na hora errada, e mesmo assim acabou levando mais culpa do que o próprio Skip. Faculdade de História. O Zanfas já frequentou o curso de História na Universidade Federal de Uberlândia, porém não concluiu a licenciatura, mesmo estando na reta final de pegar o diploma. Põe o saco. Um dos vários áudios comprometedores que, se fora de contexto, podem trazer certas interpretações, mas que na verdade saiu desse clipe aqui. Ai. Põe o saco, põe o saco, põe o saco, eu vou morrer. Nossa senhora, cadê o saco? Põe o saco! Red Dead Redemption 2. Basicamente, o Zanfas jogou todo o modo história do jogo, se apegou ao Arthur e chorou no final com a morte do protagonista. Ele gostou tanto do jogo que adotou a música Unshaken como trilha sonora em algumas ocasiões. Uberlândia. Conhecida como a capital do Uber, é a cidade onde o Zanfas atualmente vive e tem certo sentimento de pertencimento, além de já ter frequentado a Universidade Federal que o município abriga. É lar de diversas aventuras, como a história do velho do Astra, a sua prisão e a síndica. Sagat de Uberlândia. Diz respeito ao dia em que o Zanfas bateu de frente com um lutador famoso na região, tendo obtido êxito na luta e mostrado quem era o verdadeiro Sagat. Áudios comprometedores. São inúmeros, muitos são utilizados nas lives por amigos próximos do streaming enquanto estão em call, principalmente nas lives de cassinagem. Vai uma citação honrosa aqui: o sujeito que mais detém áudios de todos os imundos é o Magão. Eu inclusive acho que ele coloca os áudios em um teclado musical, porque são muitos mesmo. Olha, toma, ai. Olha, toma, ai. Olha, toma, olha, toma, Santa Mônica. É o nome do bairro onde o velho mora. Não é segredo, já que o próprio deu essa informação diversas vezes ao longo das lives. Alguns viewers já encontraram o velho se baseando nessa informação e em algumas imagens do estacionamento do seu condomínio. Max Win no cassino. Foi a única vez em 3 anos de cassinagem, quase 4, em que o maconha recebeu um Max Win em uma máquina do cassino. aqui ali ele é uma aqui pingou, aqui é Max Win. Aqui deu Max Win. Aqui deu muito dinheiro! Aqui deu dinheiro aqui! Aqui deu aí! Que isso aí? Aqui deu Max Win aqui! Taca a bomba da... Caralho! Volta pra rodoviária, pobre! Aulas gratuitas de história. Durante alguns momentos da live, baixa nos Zanfas o espírito de professor de história. Mesmo não tendo concluído o curso, ele ainda demonstra bastante conhecimento na área. Muitos no chat inclusive gostam quando ele toca nesse assunto, e ele explica de uma forma que fica interessante de escutar. Amor por Vevecos. O velho é bastante conhecido pelo seu amor assumido por Vevecos. Realmente ele não esconde a sua predileção a esses seres que caíram do céu, tendo procurado por esse serviço em algumas de suas estadias em São Paulo. Em sua passagem pela capital de mesmo nome em 2022, depois de uma festa em que o velho tomou todas, ele queria chamar um desses anjos no quarto onde estava Fábio Cog e ele. É dito por Fábio que o velho só não levou a ideia pra frente, pois foi desencorajado pelo seu amigo. Não, deixa eu voltar pro começo do áudio. E o pior de tudo,
é que o Fábio viu o travesti aqui e falou assim, irmão, oxe, como toda hora, tá? Então não vem com essa conversa não. Idade. É motivo para muita discussão a real idade dele, tendo nascido em 6 de dezembro em algum ano entre 1985 e 89. Supostamente ele já revelou, mas o episódio que contém essa informação tem quase 2 horas de duração. Aí é puxado, né? Eu não tenho essa disposição toda aí não. Vício em cigarro. Desde a sua adolescência até boa parte da sua vida adulta, o velho foi viciado em paeiro, causando uma tosse seca e uma voz absurdamente rouca. Posteriormente, ele largou o vício, como será abordado no tópico seguinte. Do vape à cura. Em um certo momento, no qual eu não me recordo, o velho resolveu parar de fumar e ter hábitos mais saudáveis. Foi aí que ele adquiriu um vape para auxiliar nessa mudança e largar de vez o cigarro. Deu certo. Hoje o Zanfas está totalmente limpo, tendo qualidade de vida e estando há um bom tempo sem pôr um paeiro na boca. Foto com SMzinho na BGS. Zanfas conheceu o streamer Buceta, SMzinho, vulgo Azul, em uma edição da Brasil Game Show. O orelhudo teve a pachorra de cobrar por uma foto. Essa história é bastante disseminada pelo próprio Zanfas. São Simão. Segundo o próprio streamer, foi onde ele passou boa parte de sua infância e onde aconteceram coisas dignas de estarem nesse iceberg. O Homem-Pomba. Diz respeito a uma história que envolve o irmão dos Zanfas, quando ele e alguns colegas andavam perto de uma mata que cercava a cidade de São Simão e deram de cara com um ser que eles acreditavam ser mágico, detentor de poder e poderia controlar os pombos do local. É mais provável que fosse apenas um morador de rua que estava dormindo e acabou sendo acordado pela molecada. Capotou o carro com a mãe dentro. Diz respeito a um acidente grave que aconteceu com o Thales e sua mãe, por volta do ano de 2005, onde o carro que estavam foi atingido por um doido numa caminhonete modelo F1000 com carroceria de madeira lotada de abacaxi, e depois capotou. Segundo o próprio Zanfas, sua mãe ficou parecendo um zumbi do The Walking Dead. Olha que filha da puta. É dito pelo mesmo que seu pai e seu irmão assistiram tudo de camarote, pois estavam no carro de trás. Enfermeiro tarado. Após o acidente, Zanfas e sua mãe foram socorridos e levados para um hospital em Uberlândia, onde ele relata ter sido abusado por um suposto enfermeiro que colocou-o de lado na maca e apalpou seu ânus, com a desculpa de que estava apenas checando se o paciente estava com sangramento interno. É dito que o enfermeiro simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto. Ex-namorada maluca. É relatado pelos Zanfas que houve um dia em que ele e seu amigo Cebalho tiveram que recolher todas as facas do seu apartamento, pois temiam que a moça pudesse fazer algo contra eles. Prisão. O motivo de sua prisão não fica claro, podendo ter sido desacato ou, mais provavelmente, embriaguez ao volante. Conta Zanfas que um belo dia, voltando de um rolê com a sua namorada da época, sim, a mesma do tópico anterior, ele parou perto da casa da moça para que ela pudesse descer, tendo ela recusado e dito que iria para o apartamento dele. Ele já estava puto, avistou uma viatura da polícia militar e foi tentar pedir ajuda aos policiais para que ele pudesse ir embora. No meio da conversa, a moça simplesmente solta o grito que ele estava bêbado. E aí, meu amigo, aí acontece. É dito que ele só saiu da cadeia porque conhecia o escrivão da delegacia. Golho. O golho foi uma pedra usada pelos Zanfas para segurar o cooler do PC, isso no início da sua vida streamística. A pedra foi batizada assim, fazendo alusão a uma das criaturas do Ark. Criação de gado. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Como um bom investidor, Thales adquire periodicamente algumas cabeças de gado para futura venda. Com isso ele contribui para o desmatamento, queimadas e a morte de milhares de girafas e pinguins. Tucutuco. Tucutuco é como ficou conhecido uma prática em que os Zanfas jogava apenas com um avião nojento no COD Warzone, tendo batido recorde de kills no jogo e rendido diversos clipes. Tu tá vindo que nem Jesus Cristo de asa aberta. Preparar o embarque. Que foi isso? Que foi isso, cara? Caralho, eu tô com o corpo fechado, é que ele bateu em mim, eu não morri não. 3 ranchos. É fato que o próprio já esteve lá, segundo ele, para confraternizações com amigos, mas dizem as más línguas que rolava uma coisa a mais. Porém não há nada comprovado, então fica só no campo da teoria. Rolezinho no cemitério.
Foi uma das causas colaterais para a história do velho do Astro. É dito que ele frequentava o cemitério à noite, comia oferenda, bebia vinho e importunava os mortos. Mentira, isso aí eu tirei da minha cabeça. Mas o fato dele frequentar cemitério e pagar de satanista é real. Líbano. Thales tem descendência libanesa por parte de mãe, justificando assim seu nome do meio, Mussi. É por isso que ele se parece tanto com qualquer turco famoso na internet. Ódio ao Botafogo. Mesmo relatando que começou a gostar de futebol por causa do seu avô, que era botafoguense, o velho diz com todas as palavras que atualmente odeia o Glorioso, muito por conta do seu dono John Tester, que foi responsável pela abertura de uma CPI para investigar manipulação de resultados. CPI essa que não deu em nada e foi um puta desperdício de dinheiro público. Maconha. Segundo o mesmo, ele nunca usou de forma recreativa e prolongada, e só fumava quando havia a oportunidade de tragar o cigarro dos colegas, mas já confessou ter acompanhado um amigo até uma boca para comprar. Posteriormente, o jovem Thales quase se envolveu em problemas com a polícia, como será detalhado no tópico seguinte. Tatuagem de palhaço. O streamer não admite, mas ele tem tatuado nas costas um palhaço. A história por trás é a seguinte: o Zanfas era apaixonado por uma colega de escola. Um certo dia, essa menina convidou ele para a casa dela e pediu que levasse um baseado para que ela pudesse experimentar. Como ele era um desastre na coordenação motora, pediu para que um amigo bolasse os 2 cigarros para ele. Saindo da casa desse amigo, ele resolveu comprar um cigarro normal, já que na época fazia o uso. Numa praça localizada no centro de Uberlândia, ele topou com alguns amigos e parou para conversar. Acontece que no meio da conversa, o tático móvel da polícia militar fechou o local e começou a revistar todo mundo. Impressionantemente, o policial que revistou os Zanfas não achou a droga, que pasmem, estava no bolso da calça. Ele ficou tão surpreso com a sorte que teve, que pouco depois fez a tatuagem do deus que julga a sorte e o azar. Mas todo mundo sabe que aquilo na verdade é um palhaço. E sim, no final ele fez o ato coito com a menina, e é dito pelo mesmo que se arrepende de não ter casado com ela. A Mudinha. A Mudinha jogava no 43, servidor do Ark, e tinha uma base estabelecida ali. Segundo os Zanfas, ela era meio que amiga do Code, membro da Senegal. Um belo dia, membros da Care Bears raidaram a base dela usando o nome Senegal, tipo uma bandeira falsa, tá ligado? A mulher ficou puta, velho. Até tentaram explicar pra ela que não era aquilo, que não foram eles, mas o estrago já tava totalmente feito. Depois disso, a moça acordava todos os dias, só pra xingar os membros da tribo no chat do jogo. E isso perdurou por meses. Zanfas traficante de cigarro. Na verdade esse tópico é só pra zoar essa foto aqui. Eu não sei qual era a ocasião, mas o velho tava parecendo aquele tiozão que enche um Monza tubarão de cigarro paraguaio e atravessa ali no Rio Paraná, sentido Guaíra, tá ligado? Catalão. É uma cidade bem próxima de Uberlândia, estando a pouco mais de 100 km de distância. É a sede oficial do fã-clube do velho, sendo lar de uma legião de fãs de Zanfas _ Senegal. Lei da Pedra Preta. Lei criada pelo próprio Zanfas com a ideia de que, se você se envolveu com alguém e ainda nutre um sentimento pela pessoa, você colocaria uma pedra preta nela, impedindo os brothers de tentarem se relacionar com o seu antigo afeto. Suspensões no Praia Clube. É afirmado por ele ter mais de 50 registros de suspensões no Praia Clube de Uberlândia, pelos mais variados motivos, incluindo brigas. Eu entrei em contato com o local para resgatar esses registros, mas por motivos desconhecidos não me liberaram acesso aos arquivos, e essa aí eu vou ficar devendo. #paz. Eu lembro como se fosse hoje. Batia meia-noite no relógio e a única coisa que era possível de se ler no chat da live era #paz. Os Zanfas colocavam aquela música do Joaquim Teixeira, Del Rey Ligado. Quando foi que isso aí se perdeu, velho? Quando foi que a gente parou de ligar para as pequenas coisas? Esquizofrenia. São alguns momentos em que os remédios controlados dos Zanfas não fazem efeito, fazendo com que ele mostre a sua real natureza doente e totalmente fora de si. Autodefinição. O Zanfas se autodefine como da bagunça, um adjetivo que pode significar alguém que topa tudo quando se trata do ato coito, inclusive dar e receber. Chapeuzinho de Natal.
Em uma reunião de juvenis em que o velho estava presente, não fica claro se foi na casa dele ou de outra pessoa, todo mundo estava conversando e bebendo, quando do nada, um de seus colegas pergunta se alguém conhecia o Chapeuzinho de Natal. Ninguém entendeu nada, e esse colega simplesmente botou o pirulitão pra fora e colocou em cima da cabeça de uma das meninas que estavam lá, deixando todos os presentes sem reação. Transtorno dissociativo de identidade. Se refere às várias identidades adotadas pelos Anfas nas suas lives. São expostas normalmente em jogos específicos. Algumas delas são Sir Sauble, Sir Von Murgel, Shirlobel e MC Peixe Sauble. Relações íntimas com Fábio Cogg. Durante uma viagem a São Paulo, é relatado que houve uma relação homoafetiva entre Fábio Cogg e Zanfas. Não existe nada que comprove isso, mas é fato que ambos ficaram hospedados no mesmo quarto de hotel, chegando a dormirem juntos, além de existirem áudios comprometedores que podem despertar uma forte suspeita de que eles tiveram algo. Oi, queria dizer que o Fábio dorme de ladinho, ele tá deitado aqui no escuro de ladinho, eu tô indo dormir. Agressão a PCD. Em um dos podcasts que esteve presente, o streamer relatou ter presenciado uma agressão a um senhor que não tinha uma das pernas e usava muleta, onde o homem recebeu uma bicuda justamente no seu apoio, tendo perdido o equilíbrio e caído. O agressor era colega dos Anfas. E chega ao fim o iceberg dos Anfas Senegal. Esse projeto levou aproximadamente um mês de desenvolvimento, desde o roteiro até a edição. Eu diria que a parte mais difícil foi encontrar algumas imagens e vídeos importantes para a ilustração do roteiro. Inclusive tive que deixar alguns tópicos de fora, como o Dropa Tudo e Salva o Tigre, pois esse e outros clipes de lives do ano de 2020 para trás foram removidos por motivos de Twitch. Tive que deixar de fora também o tópico Revólver em Casa, porque realmente não encontrei esse momento em que o SMzinho pergunta para os Anfas se ele tem arma em casa, e a resposta dele é simplesmente o silêncio. Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo, obrigado por todo o apoio e tomem no cu.